Abra a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João na porta do templo chamado Formosa. Um domingo de muito sol, de muito calor, e vai ficar mais quente ainda com a mensagem que Deus manda para a gente. A palavra de Deus aquece o nosso coração. Todos encontraram? Então vamos ler o texto bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, paralítico, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé. E entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o paralítico andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Vamos orar para que Deus fale ao nosso espírito nessa manhã através da sua palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, Deus de infinita bondade e misericórdia, nosso Salvador, nosso Redentor que vive. Aqui está o teu povo, a tua igreja santa, a tua igreja amada, os teus escolhidos, aqueles cujos nomes o Senhor escreveu no livro da vida desde antes da fundação do mundo, para ouvir a tua voz, para aprender de ti. Estamos aqui em obediência à tua palavra, em obediência ao teu mandamento, guardando o dia do Senhor, não deixando de congregar como é costume de alguns, mas nós fazemos aquilo que a tua palavra determina. O teu Espírito dê entendimento, faça a tua igreja compreender a mensagem que o Senhor enviou para eles nessa manhã. Usa-me como teu servo, como teu pastor, dá-me inspiração, dá-me sabedoria para que eu possa explanar a tua palavra com verdade. Eu te peço isso, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos amados, Igreja Santa de Jesus Cristo, essa história registrada no livro de Atos dos Apóstolos traz 3 exemplos importantíssimos para os eleitos de Deus. 3 exemplos absolutamente importantes para os eleitos, predestinados, escolhidos de Deus. Pedro e João, na porta do templo Formosa, conta a história de quê? De um paralítico que todos os dias era colocado ali no mesmo lugar, na mesma posição, na porta do templo. Chegava o horário da oração da manhã, ele estava lá. Chegava a hora da oração da tarde, ele estava lá. Chegava o final do dia, a oração da noite, ele estava lá. Todos os momentos ele estava lá. Sempre na esperança de receber uma ajuda financeira. Ele pedia esmola, ele não podia se manter, ele não podia trabalhar. Ele dependia da boa índole das pessoas, da bondade, da misericórdia do povo. Porque a sua paralisia, ele era paralítico, impedia dele chegar sozinho até o templo. Veja que coisa horrível. Depender da ajuda de terceiro para ir ao templo pedir esmola. Enquanto nós vemos tanta gente de Deus que pode se locomover com seus próprios pés, suas próprias pernas, não depende da ajuda de terceiro, e mesmo assim negligencia a presença no templo. Ele dependia de alguém o transportar até o templo. Provavelmente, esse homem aqui devia pagar para pessoas levarem ele de manhã e buscarem à noite. O dia inteiro na porta do templo pedindo esmola. E você que não pede esmola, você que Deus tem dado um emprego, você que Deus tem aberto porta,
você que Deus tem te fortalecido, se nega a estar na casa de Deus, faz da igreja de Jesus uma brincadeira, um parque de diversões. É lamentável. Esse homem aqui devia pagar pessoas para o levarem. Levava de manhã, colocava lá, buscavam à noite. Então, essa história que Atos dos Apóstolos registra nos faz lembrar de uma coisa muito interessante. Eu não sei se você já captou o que é que faz lembrar essa história do paralítico. Faz lembrar da parábola do bom samaritano. Jesus contou a parábola do bom samaritano para desmascarar a hipocrisia dos religiosos da sua época. A hipocrisia da religião dos homens. A hipocrisia daqueles que dizem servir a Deus, mas que na verdade não servem. O que é que a parábola do bom samaritano diz? A parábola do bom samaritano diz que havia um homem que estava caído à beira da estrada. Era a estrada que ligava Jerusalém até Samaria. Isso era chamado de bom samaritano, que o acudiu. E nessa estrada, já naquela época, havia muitos assaltos. Não sei se a turma do Vermelho estava já presente lá, provavelmente sim. Quando há assalto, quando há roubo, quando há desonestidade, o Vermelho aparece. Mas esse homem foi assaltado. E além de ser assaltado e perder tudo que levava, ainda o espancaram, deixando-o semi-morto. Ora, o que aconteceu? A Bíblia diz que veio um sacerdote, com a Bíblia na mão, pronto para pregar, pronto para ocupar o púlpito, cheio de autoridade religiosa, mas passou e fez de conta que nem viu o paralítico. Nem viu o homem que tinha sido assaltado. O homem semi-morto, caído, devia estar dando gemidos de dor, e o sacerdote passou como se não tivesse visto nada. Logo em seguida vem o levita, o grupo de louvor daquela época. Todo mundo com muito louvor, muita música, muito instrumento, muita pompa, muita coisa bonita, mas sem nenhuma prática da palavra de Deus. Também passaram e fizeram de conta que não tinham visto o homem caído. Você vê que coisa interessante. O sacerdote e o levita eram pessoas religiosas e, naquela época, eram pessoas muito respeitadas na sociedade daquele tempo, mas passaram pelo homem e não lhe deram nenhuma ajuda. Foi um samaritano, que era considerado pelos judeus uma sub-raça. Os judeus odiavam os samaritanos odiavam os judeus. Foi exatamente um samaritano, que era estrangeiro, desprezado, quem se compadeceu do homem, parou o seu animal, desceu, ajudou, cuidou das suas feridas, colocou sobre o seu cavalo, levou até uma hospedaria e disse: olha, eu vou deixar ele aqui. Devia ser conhecido, devia ser um viajante que fazia aquele trecho da viagem constantemente. E ele deu ao hospedeiro dinheiro para cuidar dele, chamar um médico, comprar os medicamentos, e disse: na volta, se ainda te faltar alguma coisa, eu te pago. Essa expressão bom samaritano permanece até os dias de hoje. Quando se usa hoje a expressão bom samaritano, é sempre usada para descrever uma pessoa que ajuda outras pessoas necessitadas, uma pessoa generosa, uma pessoa que ajuda sem nenhum interesse, sem esperar receber nada em troca. E aí eu faço uma pergunta para todos nós. Será que nós temos sido bons samaritanos? Você tem sido um bom samaritano? Você tem ajudado pessoas sem visar receber nada em troca? Como é que você tem sido nessa área? É importante saber. É importante, porque a Igreja de Jesus está carente de pessoas que sejam misericordiosas, que estendam a mão para o caído, sem esperar receber recompensa, sem esperar receber nada em troca. Agora, voltando ao paralítico da porta do templo, o texto nos informa que ele passava 3 vezes ao dia postado na porta do templo, e por ali passavam sacerdotes, levitas, gente que tinha o texto sagrado, tinha a palavra de Deus, mas não praticavam. Por isso Jesus contou a história, para mostrar a hipocrisia de muita gente. Essa casta religiosa ouvia, mas não praticava.
Eu faço outra pergunta para você que está ligado na mensagem. Essa gente existe no dia de hoje? Existe no dia de hoje gente com essa mesma índole, com essa mesma má índole, essa mesma hipocrisia? Claro que existe. Eu digo que não só existe, como são maioria dos que frequentam cultos em toda a face da terra. Nesse momento, no mundo inteiro tem pessoas prestando culto a Deus, mas a grande maioria ouve, mas não pratica, ouve, mas não prega. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, Lucas, capítulo 6, versículo 46, localize aí para você acompanhar a leitura. Veja que eu disse que no mundo inteiro tem pessoas prestando culto a Deus, mas são pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. São hipócritas. E Jesus abominou os hipócritas. Então, Lucas 6. Espera aí que está ajeitando o som aqui. Ah, meu Jesus. Não, é aqui não. Ou uma coisa, eu tiro isso aqui e coloco aqui. Se fosse um show de forró, não dava esses problemas. Eu falei Lucas 6, versículo 46. Jesus perguntou à multidão que estava com ele: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que a fé cristã é uma fé de atitudes, uma fé de submissão à palavra, de obediência a Deus por toda a vida. Não é obedecer uma semana, na outra não obedece. Não é obedecer um dia, no outro não obedece. Isso é hipocrisia religiosa. Não vale nada para Deus. É obedecer sempre. Então, as autoridades religiosas que Jesus citou na palavra do bom samaritano eram pessoas execráveis. Elas demonstravam desprezo pelo seu semelhante, pelo próximo, insensibilidade, indiferença, sentiam nojo do homem caído, fizeram de conta que não estavam vendo. Agora, essas coisas não podem existir na vida de um cristão. Um cristão não pode manifestar esse tipo de sentimento. O cristão tem que ser misericordioso, tem que chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem. Vamos ver, voltem a Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos 3, versículo 3. Volto lá. Vou ler. Vendo ele a Pedro e João, iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Precisava implorar. Será que tem alguém doido? Passa e vê um mendigo paralítico com a mão estendida e precisa o homem implorar uma esmola? É isso que Jesus está censurando nessa parábola, mostrando a indiferença, mostrando o egoísmo, gente que só pensa no seu umbigo, só pensa na sua vida, só pensa nas suas necessidades. Mas Pedro e João não possuíam prata nem ouro. Eram apóstolos, simples pescadores, não eram pessoas ricas, não eram empresários, mas eles ofereceram àquele homem aquilo que eles tinham. E o que eles tinham para oferecer ao paralítico era muito maior do que todos os outros juntos podiam oferecer. Como assim, pastor? Era muito maior se eles não tinham ouro nem prata? Porque eles ofereceram não apenas a cura, eles ofereceram àquele homem a dignidade, a possibilidade de vir a se sustentar sem depender dos outros, a inclusão na sociedade, principalmente na sociedade religiosa daquele tempo. Porque, você vê, a primeira coisa que o paralítico fez ao ser curado, qual foi? Entrar no templo e adorar a Deus. Primeira coisa que ele fez. Depois de longos anos de sofrimento, quando a cura se estabeleceu, ele entrou saltando de alegria no templo para adorar a Deus. Quando você é um escolhido de Deus, você é uma pessoa perseverante, você não murmura, você não desanima nunca,
Esse homem, esse paralítico que estava na porta do templo chamada Formosa, sofreu durante 40 anos. Mas no tempo de Deus, o sobrenatural de Deus foi derramado sobre ele. Tudo é no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Tem um bando de gente apressado que quer determinar tempo para Deus. Não, mas já fazem 6 meses que eu estou sofrendo, como se Deus estivesse falhando. E Deus não age, Deus não me socorre, Deus não dá o que eu preciso. 6 meses que eu espero, vou para Macumba. Vá porque é o teu lugar. Uma pessoa age dessa maneira porque não tem parte com Deus. Não tem respeito religioso a Deus. Agora, aqui nesse episódio, tem um outro ensinamento muito precioso para a igreja. Qual é? É o seguinte, preste atenção nisso. Não espere coisa pequena de um Deus grande. Quão grande és tu? Lembra do hino Quão grande és tu? O nosso Deus é grande, um Deus poderoso, todo-poderoso. Então você não pode esperar de um Deus grande, de um Deus todo-poderoso, coisas pequenas. Aquele homem, o paralítico, esperava receber uma ajuda financeira, uma esmola, uma moeda, como a maioria das pessoas fazem. Nada mais do que isso. Essa era a expectativa do paralítico. Entrar no templo, nem pensar. Ele não tinha a mínima chance de pensar em entrar no templo, participar do culto. Ele era paralítico. Andar com as próprias pernas, muito menos. Não havia chance. Ele estava condenado à paralisia por toda a sua vida. Então, preste atenção ao que Deus mandou eu dizer à igreja nessa manhã. Preste atenção. Não ponhas limites no poder de Deus. Não limite Deus. Não crie limite para Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja de Éfeso, marca aí na tua Bíblia, Éfeso capítulo 3, versículo 20 a 21. O maior dos apóstolos diz à igreja de Éfeso, e está dizendo à nossa igreja hoje: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo está dizendo: o poder de Deus vai além. O paralítico esperava receber uma esmola, mas recebeu algo muito maior do que ele esperava. Ele recebeu o quê? A cura de uma paralisia que o fazia sofrer há 40 anos. Pediu uma esmola, recebeu pernas novas para andar, recebeu a condição de ser feliz novamente. Ele esperava receber uma esmola. Então, não espere coisas pequenas de um Deus grande. O povo de Deus, às vezes, é muito mesquinho. Espera de Deus coisas pequenas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou precisa. Outra verdade que o Espírito Santo nos ensina aqui é que você só vai experimentar o sobrenatural de Deus quando você se colocar de pé na presença de Deus. Como assim, pastor? Eu tenho que ficar de pé? Essa expressão ficar de pé, todo mundo levanta, fica de pé, significa agir, haja, se coloca à disposição de Deus, coloque Deus como prioridade número 1 na tua vida. Se você não coloca Deus como prioridade, se você não se põe à disposição de Deus, como é que você quer que Deus abençoe a tua vida? Moisés morreu, Josué foi o substituto dele, e quando Deus falou de Josué, disse: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, mandou Josué se colocar à disposição. Se coloca à disposição, porque agora você que vai liderar o povo de Israel, você que vai ser o comandante. Então tem que se colocar à disposição de Deus. Pedro e João, na Porta Formosa, fizeram aquele homem se colocar de pé. É de pé na presença de Deus, meu irmão, que nós vamos receber tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. É quando você se coloca à disposição de Deus por inteiro que você recebe aquilo que vai tornar você vencer todos os teus obstáculos, todas as tuas necessidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que, quando se vê diante dos desafios da vida,
e a vida é cheia de desafios, ficam com medo, entram em desespero. Eu estou falando de pessoas que estão dentro das igrejas. Não estou falando dos ímpios lá fora. Às vezes eu vejo ímpios lá fora terem mais raça, mais disposição do que os que estão dentro dos templos. Então tem pessoas que, quando se vê diante do desafio da vida, entram em desespero, ficam com medo. Isso não agrada a Deus. Então procure se fortalecer mais. Pastor, como é que me fortaleço mais? Leia mais a Bíblia. Ore mais. Você tem orado? Você orou hoje de manhã quando acordou? Você orou antes de tomar o café da manhã? Você orou agradecendo a Deus por estar no templo? Você ora na hora de almoçar, agradecendo pelo menos para a comida que está na tua mesa? Você ora à noite? Você ora ao dormir? Então, ore mais. Se desvie do mal. Se faça presente em todos os cultos da igreja, porque essas coisas sim agradam a Deus. Essas agradam a Deus. Então, faça isso e você verá o poder de Deus atuando na tua vida. E fazendo mais forte diante das lutas. E fazendo uma pessoa pronta para derrubar muralhas. Pronta para enfrentar gigantes. Pedro e João não tinham prata nem ouro. Mas eles tinham uma comunhão com Deus. A unção de Deus estava sobre a vida desses homens. A unção de Deus estava sobre a vida desses homens. Então, não seja motivado por buscar ouro e prata, que muita gente se motiva para ir a um templo, um lugar chamado igreja, onde muitas não são igrejas, são seitas, motivadas por receber ouro e prata. Não se motive por isso, meu irmão. Seja motivado pela fidelidade a Deus, pelo desejo de agradar a Deus. Eu conheço pessoas cheias de ouro e prata, mas que não têm nenhuma comunhão com Deus, não têm temor reverencial a Deus. E, por favor, não pense que eu estou dizendo aqui que uma pessoa de Deus não pode ser rica. Eu não estou falando isso. Se for da vontade de Deus que você seja rico, Deus fará você uma pessoa rica. É algo que acontece naturalmente. As coisas vão acontecendo, você diz, eu nem esperava isso. Abri uma empresa, já tenho a segunda, já tenho a terceira, já tenho a quarta. Olha, eu nunca pensei em ter uma rede de loja. Passou a ter uma rede de loja. Deus faz naturalmente. Então, não confunda achando que eu estou dizendo que um rico não pode ser cristão. O perigo é quando você mesmo faz do seu objetivo o ficar rico. Começa a querer buscar ouro, prata. E quem deseja por si mesmo ficar rico, usa de todos os meios possíveis e imagináveis. Os meios lícitos e os meios ilícitos. Então, preste atenção. O dinheiro é muito importante para o nosso sustento. Claro e evidente que é. Mas o dinheiro deve ser guardado na carteira, não no coração. Tem gente que guarda o dinheiro no coração. Mão de vaca, como se chama em algum lugar. Mão de porco. É avarento, é mesquinho. Não ajuda a igreja. Quando ajuda é de má vontade. Um dia na vida, um dia no ano. Esses não têm parte com Deus. Leia 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 a 10. Para você compreender isso aqui. Isso é Deus falando. Isso aqui não é um palestrante qualquer que fica injetando otimismo nas pessoas. Deus fala, falando comigo, falando contigo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento. O que é ter sustento? Um feijãozinho com arroz e um ovo já é sustento. Mas eu queria filé mignon. O outro quer, eu quero picanha. Picanha com gordurinha, não sei o quê. Eu ouvi alguém falar isso aí no rádio, na televisão. Vocês devem saber quem é, né? Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Nos vestir não é roupa de grife. Ah, mas eu queria tanto comprar aquela calça, eu não conheço nem a marca dessas porcarias, que é tudo roupa, mas a pessoa é capaz de gastar um caminhão de dinheiro por causa de uma marca, para ela aparecer para os amigos, para os vizinhos, para os parentes. Porque tudo isso tem uma intenção de vaidade. A pessoa compra uma roupa da moda
uma marca famosa para exibir para os outros. Se comprar uma que foi feita similar, ninguém nem sabe, olhando assim ao grosso modo, não sabe nem fazer uma distinção entre a verdadeira e a falsa. Mas a pessoa quer a verdadeira. Por que isso? Não vai carregar a mesma roupa que carrega a outra? Não é a mesma coisa? Para exibir, para se exibir, para mostrar que tem. Versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos, atenção, galera da IURD, galera da Mundial do Poder de Deus, atenção, galera dessas seitas de corrente, os que querem ficar ricos, todos vocês vão para esse lugar porque querem ficar ricos. Esses crápulas, esses fascínoras, colocam na cabeça das pessoas que Deus vai dar riqueza, que vai comprar o melhor automóvel, vai ter mansão. Mas engraçado é que só eles que têm. O povão não tem nada. Então, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Eu vou te falar agora uma coisa que poucos ensinam. Eu queria que você prestasse muita atenção, que você meditasse, discernisse o que eu vou falar. Faça da sua vida um culto a Deus. Vou repetir. Faça da sua vida um culto a Deus. Nunca deixe o dia passar sem fazer aquilo que te fortalece. Não se entregue para Jesus apenas pela metade, porque Jesus se entregou por inteiro por mim e por você. Por isso nós dizemos que ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Olha, preste atenção. O culto a Deus começa desde a hora que você acorda de manhã, ou para ficar em casa, ou para ir para o trabalho. Prossegue durante o dia, prossegue durante a noite, até a hora que você deita para dormir. Esse é o culto a Deus. É o dia inteiro. Tem gente que acha que culto a Deus é só esse que nós celebramos na igreja. Portanto, cuidado com as suas atitudes. Cuidado com as suas palavras. Tem gente que, quando está no templo, toma cuidado com o que fala. Tem todo, como é que eu diria, toda cautela com o que fala. Mas quando sai do templo, fala coisas que até Deus duvida. O culto a Deus é o dia inteiro. Você está prestando culto a Deus. Cuidado com o que fala. Cuidado com a roupa que você veste. Ah, essa roupa está bom para eu vestir hoje? Tá, você não vai para o culto, né? Se fosse para o culto, não prestava. Quer dizer que tem roupa para culto e roupa que não é para culto? Quer dizer que Deus não está em todos os lugares? Que coisa absurda. É como se Deus não estivesse presente no templo. Não, no templo Deus está lá. Aí eu tenho que usar uma roupa mais decente. Fora do templo Deus não vê, eu uso uma roupa marcando o corpo, as mulheres, uma roupa sensual, como a maioria faz hoje. Então entenda isso. Terça-feira, quinta-feira, domingo, o culto é na igreja. Mas o culto são todos os dias. No culto na igreja, eu disse numa das pregações anteriores que eu fiz, que culto é lugar de entrega. Aqui, como você está nessa manhã, é culto para você entregar o teu louvor, entregar a tua adoração, entregar os teus dízimos, as tuas ofertas. No culto que nós celebramos na igreja, no templo, Deus marcou um encontro com cada um de nós. Ele quer falar conosco. Você tem que entender que o culto da igreja é um culto marcado por Deus. Deus marca um encontro conosco. E quantas vezes você faz ouvido de mercador? Sabe que é culto, sabe que Deus marcou com você, está esperando você, que você vai ver novela, vai bater papo com os amigos, vai fofocar com um, com o outro, vai jogar conversa fora e deixa Deus te esperando. Como é que você quer que Deus age na tua vida? Como é que você quer receber de Deus alguma coisa? Então, culto na igreja, no templo, Deus marcou conosco um encontro.
Por isso que ele tem que ser a nossa prioridade número 1. Então, meus irmãos, o propósito maior de Deus não é te carregar de um lado para o outro. Não é te carregar como um paralítico. O propósito de Deus é guiar você para que você cada vez mais faça a vontade dele. Se submeta à palavra. Esse homem aqui vivia na dependência dos outros. Vivia na dependência de alguém levá-lo pela manhã, buscá-lo à noite. Vivia na dependência de algum caridoso dar pelo menos uma moedinha, como a maioria faz. Chegou o tempo de Deus e a mensagem de Deus para esse paralítico foi: chega de dependência. A partir de hoje, ninguém te carrega mais, você vai andar sozinho. Olha, a mesma mensagem Deus está falando para você hoje. A mesma mensagem Deus está falando: chega de depender dos outros. Dependa só de Deus. Se o irmão não vai para o culto, ele te dava carona, você vai sem ele. Vá a pé. Pega um Uber, pega um ônibus, pega uma van, mas não dependa de ninguém. Se fulano não guarda o dia do Senhor, você guarda o dia do Senhor. Você não tem que viver na dependência de fulano. As pessoas vivem muito na dependência uma das outras. Você vê se não foi isso que aconteceu com o paralítico. Depois que o milagre aconteceu, ninguém mais precisou carregá-lo para lugar nenhum. Ele andava por si só. Não tinha mais dependência nenhuma. Ninguém precisava carregá-lo mais. O livro do profeta Jeremias tem uma mensagem interessante. Eu queria que você marcasse, fazer um adendo. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Procure com calma que o pastor espera. Eu tenho pressa de chegar, mas não tenho pressa de sair. Às vezes, na igreja, a pessoa está assistindo o culto e olhando para o relógio. Está demorando hoje, né? E o culto começou 10 minutos atrasado, teve problema no som. Ai, eu já estou preocupado com a hora. Mas quando vai para o futebol, acabou os 90 minutos, prorrogação. Ai, que bom que vai ter prorrogação. Mais 30, pênalti. E o cara não reclama. Não reclama. Aí na igreja reclama. E não tem que diminuir o tempo de louvor por isso, não. Se atrasou, vai fazer o culto com o tempo que for necessário fazer. Quem não estiver satisfeito, paciência. O culto é para Deus, o culto não é para ninguém. Só para Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha, cisternas rotas eram cisternas rachadas, mal feitas, não era feito com material adequado. Não adianta colocar água, que a água vazava pelas rachaduras. Então, no tempo de Jeremias, o povo de Israel estava se comportando como uma cisterna rota, uma cisterna rachada. Não adiantava encher de água potável, porque pela rachadura a água se ia. O que é que Deus está querendo falar com a igreja com essa mensagem? Deus está dizendo que não adianta colocar água potável em quem é cisterna rota, em quem é cisterna rachada. Eles não conservavam aquilo que era depositado dentro deles. Não conservavam as bênçãos recebidas. Deus não dá para você o que você quer. Deus dá o que você precisa. Mas você tem que reter o que Deus está te dando. Não é você que determina o que quer. Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Esse paralítico do tempo Formosa queria ouro e prata. Mas o que ele precisava mesmo era ser curado. Ele queria ouro e prata, esmola, dinheiro para a sua subsistência diária. Mas o que ele precisava era ser curado. O que é que você precisa? Ser curado. Pastor, mas eu estou com minha saúde perfeita. Mas e a saúde mental? E a saúde emocional? Que não deixa você crer, que faz você murmurar, que faz você viver igual um zumbi pela rua da cidade. Como é que está? Olha, presta atenção. Deus não faz gambiarra.
Quando Deus se manifesta na nossa vida, na tua vida, ele não se manifesta para quebrar galho. Deus não é um Deus quebra-galho. Deus resolve o teu problema de uma vez e para sempre. Diga graças a Deus. Por isso que Pedro disse ao paralítico: não tenho ouro nem prata. Em outras palavras, não temos o que você quer, mas temos o que você precisa. Foi isso que Pedro estava dizendo. Ouro e prata nós não temos, é o que você quer. Mas nós temos algo que você precisa, mais importante do que ouro e prata. O que você quer, meu irmão, não muda a tua vida. Mas aquilo que Deus te dá, muda a tua vida para sempre. Preste atenção nisso. Deus sabe o que nós verdadeiramente precisamos. Deus não vai te dar nada que não seja para edificar a tua vida. Ele está sempre com as mãos estendidas para dar a você o que você precisa. Não o que você quer, o que você precisa. Amém? Amém. Vamos no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. Isaías, capítulo 59, versículo 1. O Senhor Jesus fala através desse profeta, como está falando essa manhã conosco, e ele diz, é Deus falando: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Olha, presta atenção. Só entende o valor de uma mão estendida quem um dia precisou de uma mão estendida. Se você nunca precisou, você não entende o valor disso. Pedro, naquela travessia do Mar da Galileia, ele pediu a Jesus para andar sobre as águas, começou a afundar, ele precisava urgentemente de uma mão estendida, não tinha nenhuma. Foi quando Jesus se adiantou, estendeu a mão para Pedro e o levantou, senão ele ia morrer afogado. Depois desse dia, Pedro conheceu o valor de uma mão estendida. Você já experimentou receber uma mão estendida? Se você nunca recebeu a mão de alguém estendida para te socorrer, você não sabe o valor de uma mão estendida. Não sabe. Por isso, Pedro estende a mão para o homem na porta do templo, deu àquele homem não o que ele queria, mas o que ele precisava. E vou dizer uma coisa: só sabe o valor de uma bênção quem já foi abençoado por Deus. Se nunca foi abençoado por Deus, você não sabe o valor de uma bênção. E quem já foi abençoado por Deus, torna-se exemplo para os outros. Eu tenho uma convicção que eu sou exemplo para a igreja. Eu sei o valor de uma mão estendida. Eu sei muito bem o valor de uma mão estendida. Então, eu sou exemplo. Você já experimentou o valor de uma mão estendida? Você já estendeu a mão para alguém caído? Para alguém necessitado? Você teve a sensibilidade de perceber que aquela pessoa estava precisando de ajuda e você foi lá, mesmo sem ela pedir? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Eu disse que quem já foi abençoado serve de exemplo para os outros. Olha o que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Pode marcar na tua Bíblia sem pressa. Enquanto você marca, o pastor molha a garganta. Ok? Vou ler. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que coisa, que intrepidez do apóstolo Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é que ele imitava o gesto, a maneira de andar, a maneira de falar. Mas a gente vê nessas seitas que todo mundo imita o líder tem as mãos paralíticas, todo mundo passa a ter mão paralítica. Imita o gesto. Não, não é imitar gesto. Paulo imitava as virtudes, a maneira certa de agir, a maneira de pregar, a maneira de ensinar. Tudo isso ele diz: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Pedro e João, na porta do Templo Formosa, se tornaram exemplos para a igreja. Então você tem que ser um cristão que é modelo para os outros, que é exemplo para os outros. Um cristão que não tenha nada do que se vergonhar. Às vezes eu vejo
gente dentro do templo, Bíblia debaixo do braço, aí vê alguém passando necessidade, chega para a pessoa e diz, irmão, olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus. Parece uma coisa bonita, né? Piedosa, espiritual. Quando vem com esse papo e olha para Jesus, irmão, está falando assim, para se eximir da responsabilidade de estender a mão. Entendeu? Ele quer se eximir. Olha para Jesus. Não é olha para Jesus, é você estender a mão para ele, rapaz. Ô cara pálida. Nós temos que ser modelo para esse mundo. Você tem que ser uma testemunha viva de Jesus. E vou dizer mais. O fato de nós nos espelharmos em Jesus não nos isenta de ser exemplo na vida de alguém. O fato de você se espelhar na vida de Jesus não lhe isenta de ser exemplo para alguém. Você tem que ser uma pessoa que vai abençoar o próximo. A responsabilidade de ser luz da vida, sal da terra, luz do mundo, é sua. Então, pastor, eu me miro em Jesus, mas você não está isento de ser exemplo para o teu irmão, exemplo para a tua família, exemplo para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido. Cada dia que passa, eu me esforço mais para ser uma testemunha melhor, para ser exemplo para a igreja, para meus parentes, alguns poucos amigos. Eu procuro ser o exemplo que Deus requer na sua palavra. Eu disse que o paralítico se colocou de pé antes de entrar no templo, lembra? Lembra que eu falei? Isso significa se colocar à disposição de Deus. O homem se colocou de pé antes de entrar no templo. Antes de falar, antes de andar, nós precisamos estar de pé. Isso aí é lógico, é evidente. O homem se colocou de pé antes de entrar no templo. Então, antes de pregar, precisamos estar de pé, à disposição de Deus. Não tem hora, não tem dia, não tem lugar. Não somos nós que escolhemos. Quando apareceram pessoas querendo seguir Jesus, ele disse, olha, as aves do céu têm seus ninhos. Lembra que ele falou isso? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Não tenho onde reclinar a cabeça. Se vocês querem me seguir, a coisa é dura. A jornada é pesada. Deus não chama ninguém para fazer a pessoa rica. Usar do ministério para enriquecer. Isso não está na Bíblia. Então, antes de pregar, precisamos estar de pé. Antes de evangelizar, precisamos estar de pé, à disposição de Deus. Antes de ensinar alguém, nós precisamos estar de pé, sermos ensinados. Eu já vi muita gente exigindo o posicionamento das pessoas, mas ele mesmo está prostrado, está caído. Mas exige dos outros. Como é possível isso aqui? Isso é uma incoerência. Isso é uma contradição. Isso é uma hipocrisia. Então, esse exemplo do paralítico do Templo Formosa serve para mim, serve para você. Talvez você não esteja paralítico fisicamente, mas talvez seja um paralítico espiritual. Pessoa que tem transtornos mentais, a pessoa que tem o sistema nervoso central abalado. É um tipo de paralisia. Uma pessoa assim precisa de ajuda, precisa de alguém que estenda a mão, precisa de alguém que dê a ela não o que ela quer, mas o que ela precisa. Será que nós temos dado o que as pessoas precisam? E não pense em coisas materiais, não, pelo amor de Deus. Porque é uma coisa que é impressionante no mundo espiritual evangélico. Falou em precisa, eu preciso de um automóvel. E você, irmão? Pastor, estou precisando mesmo de uma casa própria, sabe? E você, irmão? Pastor, eu estou precisando de um iPhone 15. 15 mil conto. 15 mil reais. Eu não vejo ninguém dizer, eu estou precisando ser mais firme com Deus, frequentar os cultos com responsabilidade, que você que não frequenta assiduamente, você está sendo irresponsável com Deus. E ser irresponsável com Deus vai ter que pagar um preço. Vai ter uma hora que o boleto vai chegar.
Uma hora o boleto chega. Aí a Inês é morta. Aí você vai ficar no leito de hospital, numa situação financeira difícil, e vai dizer, puxa vida, por que eu não busquei em primeiro lugar o reino de Deus e as suas riquezas espirituais? Por que eu não busquei primeiro a Deus? Por que eu dei tanto valor às coisas materiais? Por que eu dei tanto valor a coisas que eu não trouxe quando vim, nem vou levar quando eu for? E tem gente que é tão estúpido que acha que quando morrer vai ter o caixão dele e uma frota de 10 containers. Igual o Lula fez ao sair do palácio, né? 10 containers de presente ele levou. Tem gente que acha que quando morrer vai ter o caixão e vai ter uma frota de caminhão de mudança para levar as roupas de grife, os sapatos, as cuecas. Não, eu só uso cueca, tem nome de uma cueca fina aí. Você usa, né, Rodrigo? Rodrigo foi rápido. Atirou rápido, Calvin Klein. Quem dera. Tô brincando. A minha nem marca tem. Zorba. Nem Zorba, é samba canção. Mas não, você trouxe alguma coisa? Não. Você pensa que vai levar alguma coisa? E passa a vida se martirizando por causa de dinheiro. Nunca está satisfeito com o que Deus dá. A palavra de Deus diz, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Antes dele te colocar no muito, ele quer a tua fidelidade no pouco. A coisa mais difícil é você encontrar nas igrejas pessoas que estejam satisfeitas com o pouco. A pessoa não quer uma casa para morar. Uma casa simples, 2 quartos, 3 quartos, conforme a família. Num bairro simples. Ela quer uma cobertura na Avenida Vieira Solto, em Ipanema, no Rio. O metro quadrado mais caro do mundo. Dos mais caros do mundo. Ela quer logo lá. Ser fiel no pouco. Deus está te dando um apartamento de 1 quarto, uma kitnet. Seja fiel, graças a Deus, Senhor. Quantos estão dormindo no relento? Quantos dormiram essa noite que passou debaixo de uma marquise, numa calçada, coberto de jornais? Os jornais eram o cobertor. Quantos? E você está reclamando que Deus te deu uma kitnet? Como é que você quer que Deus te dê um apartamento por andar? Se você não é fiel no pouco. Deus permitir que você fique no mundo, você vai virar as costas para Deus, meu querido. Você vai virar as costas para Deus. Por isso que Deus é Deus. Ninguém engana Deus, ninguém ilude Deus. E para a gente concluir essa mensagem, eu sempre digo o seguinte: eu rogo a Deus que sempre Deus coloque na minha vida, no meu caminho, um Pedro ou um João. Alguém que estenda a mão. Alguém que me dê, não o que eu quero, mas o que eu preciso. Como eles fizeram com o paralítico. Eu rogo a Deus que Ele coloque do meu lado amigos verdadeiros para caminhar comigo ao meu lado. Amigos para criticar, fazer críticas injustas, críticas maliciosas. Amigos que só é amigo de WhatsApp. Que amizade é essa? Amizade requer convívio. Requer relacionamento estreito. Pessoas que vão te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Pessoas que vão lutar contigo até Deus fazer um milagre acontecer na tua vida. Pastor, mas eu tinha um parente meu que era tão fiel a Deus, pastor. Ele fazia tudo isso que o senhor está dizendo aí, mas ele teve uma doença grave e morreu. Deixa eu perguntar a você, ele morreu cristão ou ele abandonou a fé? Negou a fé? Não, morreu firme em Jesus. E você quer milagre maior do que esse? Você entendeu o que eu falei? Gente, acabar com essa bobeira, esse absurdo de que milagre é só quando tem cura.
Milagre, muitas das vezes, é você passar pela doença sem ser derrotado por ela. A doença não afeta a tua fé. A doença não faz você retroceder. A doença não faz você se maldizer. A doença não faz você blasfemar. Você passou por ela. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Leiam lá o que Paulo fala. De tudo já tenho experiência. De tudo. Tanto sei ser fiel no pouco como no muito. Já tenho experiência de fartura, de escassez. Já apanhei de chicote. Já fui apedrejado. Vocês querem mais o quê? Já tem experiência de tudo. Chegou ao fim da sua vida e disse: completei a fé. Venci o bom combate. Guardei a fé. Cheguei vitorioso. Porque eu conheço gente que é de ser cheio de fé. Tem fé, fé, fé. Se levar uma bola de gude daquelas pequenininhas, você jogar assim de brincadeira na cabeça dele, ai, uma bola de gude, Jesus não me livrou. Ai, meu Deus. Imagine uns calça frouxa desse passar por 1% do que Paulo passou. Estou olhando aqui, estou vendo Paulo. Paulo da Igreja de Natal. Tem que olhar para ele, ele tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo para mim, tem que ser exemplo para a mulher dele, para as filhas dele. Tem que ser exemplo para a igreja. Como eu tenho que ser, como vocês têm que ser. Como o apóstolo Paulo foi. Eu não vejo exemplo maior na Bíblia do que o de Paulo. Porque o que esse homem sofreu, mas chegar no fim, quando estava condenado a ser decapitado, como foi, o cara dizer: venci o bom combate, guardei a minha fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, cumpri a minha carreira, fiz o que Deus esperava que eu fizesse, estou pronto. E ia ser decapitado. Pense bem. Deixa eu ajeitar aqui, ajeitei. Aqui é tudo no. Pede para botar código, tira código, bota código. Vou ver se eu voltei a falar algum versículo. Não tem um culto que eu faça nesse esqueminha que eu não perca meus versículos, né? Ô mãozinha braba. Vou pedir a Deus novas mãos. Não, senhor, estou brincando. Estou satisfeito com a que eu tenho. Com toda a dificuldade, com todo o tremor do passo, mas o senhor tem dado condições de eu fazer. Tem que ter um computador. Mas eu faço com celular, com computador, sem nada. Do jeito que der, eu domino a bola. Do jeito que mandar, tá bem mandado. Então, rogue a Deus para que Deus coloque pessoas ao teu lado que extraia o melhor que você tem. Faça extrair o teu melhor. Às vezes a pessoa tem coisas tão boas, mas falta alguém que dê uma espremida para o melhor dela brotar. Às vezes um sermão duro espreme a pessoa para fazer ela botar para fora o que ela não está botando. Você pensa que é brincadeira? Às vezes um sermão duro vai te beneficiar. Por isso que na Igreja do Cristo é Vida não tem sermão mamão com mel. Quer mamão com mel? Quer moleza? Pega um prato de minhoca e senta em cima. Quer brincar de religião? Ali na esquina tem rosa ungida, enxofre. Você vai lá, recebe uma rosa, bota em casa, diz que vai atrair todos os demônios, e a turma sai satisfeita. Agora não te ensino sobre a verdade de Deus, não te ensino sobre a soberania de Deus, não te ensino que o teu nome foi escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, não te ensino nada, só roubam o teu dinheiro. Só roubam o teu dinheiro. Então,
eu termino dizendo a você, meu irmão e minha irmã, esteja sempre preparado para receber o que você precisa, não o que você quer. Eu dou graças a Deus por Ele não ter me dado muitas coisas que eu pedi no passado. E se Ele tivesse me dado, eu não estaria aqui hoje. Não seria um pastor, não seria um pregador, não seria um líder espiritual. Eu pensei em ser médico, pedi a Deus médico, quero ser médico, quero cursar medicina. Deus, não. E eu não entendia naquela época. Pensei em seguir o caminho de embaixador, sem um embaixador. Deus, não. Desejei tudo. Acabou que fui ser técnico especializado em fabricação nuclear no projeto Brasil-Alemanha. E quando eu estava no auge, no topo da pirâmide, fui bem sucedido, achava que tinha encontrado o tesouro da minha vida. Deus disse, não. Isso é só o teu Isaac, me dá teu Isaac e vem me servir. E eu não pensei duas vezes. Larguei tudo. Pergunta se eu reclamo da dificuldade de hoje. Não reclamo. Eu duvido você ver algum momento eu reclamar. Reclamo assim. Às vezes eu dou uma dica para a pessoa. Olha, vamos testar esse som 1 hora antes do culto. Som é uma coisa ingrata. Às vezes está bom aqui, daqui a 10 minutos você mexe, está ruim. E às vezes as pessoas, não, tá bom, pode deixar, eu me garanto. Chega na hora, dá tudo errado. São 40 anos de experiência, lidando com som, com microfone. Eu sei como é que acontece essas coisas. Eu sei como é. Então eu termino dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, e ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus.